pessoal que está voltando. Júlia. Ana Amélia também não entrou hoje. O que será que aconteceu? Ela ou a Carolina sempre entra? Depois preciso mandar mensagem para elas. Acho que o pessoal está aproveitando o último dia de lockdown. Então, vamos lá. Primeira coisa, quem assistiu a aula do Bruno? A Ju. Quem mais? Levanta a mãozinha aí, meninas. Pode ser no aplicativo. Vamos lá, Ju, eu lembro que ela deu um grito. A Sara, a Maiara, a Ana Júlia. Carolina, não. A Adria, Lauriane. Lauriane assistiu. Quase todo mundo assistiu. Não, eu não assisti, tá, Vânia? Eu não consegui. Eu até comecei, mas eu tive pânico e eu fui sair da aula. Tá, não, beleza. Ó, então foi a Lauriane e a Adria que não participou. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos, para quem já assistiu, vai ser um review. E para ver se vocês assistiram mesmo, se prestaram atenção mesmo, vai ter questões para vocês, meu povo. Vamos lá. Então, animais peçonhentos. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Qualquer coisa, Adria, você fecha, faz igual eu, fecha os olhos, só escuta. Mas é isso que eu vou fazer. Não vou olhar, eu vou só ouvir. Vira o celular de cabeça para baixo e só ouve. Então, tem que entender, pessoal, animais peçonhentos, eles produzem substâncias tóxicas, tá? São especializados e vão inocular essa substância que vai ser o veneno, tá? Então, quais são as características anatômicas que esses animais têm que apresentar? Eles têm que ter ou dentes ocos, como é o caso das cobras, ferrões, aguilhões ou qualquer coisa que possa penetrar na pele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar aqui é o que é um animal peçonhento do que é um animal venenoso. E essa é a minha primeira pergunta para quem estava na aula. Qual é a diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso? Vamos lá, podem abrir seus áudios aí e comentar para nós. Pode falar? Pode, Ju, pode falar. O animal peçonhento, ele injeta o veneno, a peçonha dele. Já o venenoso, como o sapo, é só se a gente encostar na pele. Isso mesmo. Ele não tem um ferrão, alguma coisa que vai pôr lá dentro o veneno. A gente só vai se envenenar se tiver alguma ferida ou levar no olho ou na boca. Isso, perfeito. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar, tá? Apesar deles serem diferentes, ambos são muito perigosos, tá? Não é porque a gente está falando assim, então quer dizer que se eu ver um sapo, não é um sapo desses, quanto mais colorido ele é, mais venenoso ele tende a ser, tá? Então, se eu ver um sapo, eu não preciso ter medo, eu posso pegar e tudo. Não. Tem alguns animais que eles projetam o seu veneno, né? Como que cospem o seu veneno. Então, eu tenho que tomar cuidado da mesma forma, tá? Pode deixar cego, pode trazer reações alérgicas muito intensas e é muito prejudicial, tá? Mas o nosso foco são os animais peçonhentos. Por que eles são o nosso foco? Porque eles têm uma importância em saúde pública. Para quem for aí focar na área de, vou trabalhar na vigilância sanitária, vou trabalhar com parte pública, tem uma repartição que vai trabalhar só com animais peçonhentos. Quem faz parte desse grupo, então? Já que a gente viu que peçonhento tem que ter alguma peçonha, tem que ter alguma coisa para inocular esse veneno.
Nós vamos ter serpentes, aranhas, entre escorpiões, são os 3 mais comuns, mas a gente tem também abelhas, lacraias, taturanas, vários outros animais que também possuem peçonha, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, esse é um panfleto do governo do estado do Ceará, né? Então, eles fazem campanha, dependendo da região onde se encontra essa cidade, ou da época do ano, existem campanhas para alertar sobre o risco desses animais, tá? Campanhas de como se proteger, como eu devo agir diante dessa condição, se eu for picado e tudo mais, tá? Então, é importante eu saber. Às vezes chega alguém na farmácia e fala, meu Deus, vende uma pomadinha. A gente precisa saber como reagir nessas situações, tá? E é muito importante salientar, gente, que esses animais, eles vão agir por instinto, né? Vocês viram. Eles não pensam, né? Ah, eu vou atacar a Sara hoje porque, né? Com S, eu sou serpente, a Sara, das duas com S combina. Não, não tem isso, tá? Geralmente, os acidentes acontecem por descuidos ou imprudência humana, tá? Então, geralmente, a gente tem que tomar muito, por isso que, até por isso, é uma questão de saúde pública. A gente vê o quê? Locais que tem, acho que está até aqui, não. Locais que tem muito entulho, muito mato, lugares que são potencialmente perigosos, eu tenho que tomar cuidado. Então, o humano que se adentra nessas localidades, ele está sujeito, aumenta a sua possibilidade de levar uma picada. Então, exemplo, tem um sapato, eu moro numa região próximo de um terreno baldio. Posso deixar meu sapato de qualquer jeito? Não, eu preciso tomar cuidado, que pode entrar um escorpião, pode entrar uma barata, pode entrar uma aranha, qualquer animal pode entrar, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses locais potencialmente escondidos. A gente tem aqui o exemplo de uma fazenda, né, que tinha uma máquina de lavar, olha onde a cobra resolveu enfiar. Na hora que eu vi essa foto, eu falei, meu Deus, vou pensar 2 vezes quando eu for enfiar a mão numa máquina de lavar. A gente tem que tomar esse cuidado, né, meninas e meninos, porque esses acidentes podem acontecer, tá? E o animal, ele só vai atacar se ele se sentir ameaçado. Então, ele entende que aquele lugar é a casa dele, onde ele tá. Então, lugares escuros, lugares com greta, por isso que eu preciso tomar cuidado com o sapato, são locais onde pode ter esses tipos de animais, tá? E tem alguns pacientes que eu preciso ter um cuidado redobrado, tá? Quais são esses pacientes? Principais, crianças e idosos. Por que que esses 2 grupos são tão perigosos, né, quando sofrem algum acidente com esses animais? Quais são as condições que as crianças e os idosos têm em comum que faz com que, se eles forem picados, é mais perigoso? Quem poderia me dizer? É só ativar o áudio. Vamos lá. A resistência? Só não vi quem falou. Quem? A resistência? Isso, Ju. Esses 2 grupos, o organismo deles já é mais debilitado, tá? Então, ó, a Sara e a Mayara também falaram, a baixa imunidade, a resistência, isso tudo está interligado, tá? Então, as crianças, porque elas não têm o seu sistema de defesa pronto, né? Ainda está em desenvolvimento. E os idosos, porque geralmente eles têm comorbidades, eles já têm várias limitações. Então, se eles forem picados, a chance de ter efeitos colaterais mais graves são maiores, tá? Então, realizar o primeiro socorro para essas pessoas é muito importante, tá? Saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E lembrar que sempre que tiver um acidente com esses animais, qual que é o principal remédio?
Não é a pomadinha milagrosa que a família inteira usa, não é um unguento que você vende na farmácia. Tem picada, tem suspeita de que pode ser um animal peçonhento, soro antiofídico, tem que procurar um médico, tá? Tem que procurar um hospital. Então, vamos falar um pouquinho das cobras, né? De todos os animais que a gente fala sobre peçonha e tudo mais, o que eu falo que é mais proveitoso de todos é a cobra, tá? A cobra, ela vai ter o dente da frente, né, as presas oca, que é por onde vai sair o veneno. Porém, esse veneno, ele fica armazenado nessa bolsinha aqui na cabeça dela, que a gente tá vendo, e toda vez que ela abre bem a boca, né, que ela vai morder alguma coisa, tá vendo esse amarelo mais escuro? É um músculo, ele contrai e passa para fora o veneno. Tá? O veneno é expulso e sai nos dentes. Então, quando a gente fala, vou produzir, a gente vê reportagens, né, falando sobre, tá produzindo soro, tá produzindo algum tipo de medicamento à base do veneno de cobra. Eles fazem esse tipo de experimento, eles pegam a cobra, abrem bem a boca dela e saem dessa maneira, né? A gente vê realmente gotas do veneno escorrendo pelos seus dentes, tá? Então, é muito preocupante, porque a gente vê que a quantidade de veneno inoculado é muito grande. Por exemplo, compara o dente de uma cobra com a presa de uma aranha. Não tem comparação, né? Por isso, é importante eu saber identificar o tipo de cobra, porque tem pessoas que às vezes desesperam, né? Então, quais são algumas características? Porque existem cobras que têm veneno e existem cobras que não têm. Primeira característica, as cobras, quando elas são venenosas, a cabeça dela é mais triangular. A pupila, olha o olho, a diferença. O olho, ele tem um formato de fenda, enquanto a pupila da cobra não venenosa é mais arredondada. A gente vê diferença também na cauda, né? A cauda ela é mais alongada e mais afinada na ponta, enquanto a cobra que não é peçonhenta, ela é mais larga, tá? Aí eu falo para vocês, você foi picado por uma cobra, tá lá no rancho, aproveitando o último dia de lockdown, curtindo, pá, levou uma picada. Você procura a cobra, você vai querer abrir o olho e ver o jeito que é o olho da cobra. Vocês vão falar assim, deixa eu ver a cabeça. Meu Deus, eu preciso ver a cabeça da cobra. Vocês vão fazer isso? Alguém faz isso, pelo amor de Deus? Ninguém faz. Então, aqui a gente comenta algumas características, mas foi picado por uma cobra, na dúvida, né? A gente não vai ficar conferindo, pega e vai para o hospital, tá? A gente fala dessas características porque são algumas características básicas, mas é sempre, primeira coisa, antes de pensar em qualquer outra, leva para o médico, tá? E quais são as principais cobras que a gente vê, né? Em primeiro lugar, em acidentes, a gente vê a cobra coral, lembrando que existe a verdadeira e a falsa. Em segundo lugar, cascavel. Em terceiro, a surucucu, aqui ela ficou repetida. E em quarto lugar, a jararaca. Na nossa região, a gente vê muito o quê? Cascavel e jararaca, principalmente para aquela região do Peixoto, esses ranchos aqui próximos, a gente vê uma incidência grande dessas duas aqui, tá? E eu gostei dessa foto, porque aqui a gente consegue ver, ó, certinho o dente da cobra, como ele é oco, tá vendo? Parece mesmo uma seringa dessas de injeção, foi baseado nos dentes da cobra, tá? Então, por isso que as agulhas de injeção têm aquele formato, é baseado no dente da cobra. E quanto ao ferimento em si, não há dúvida, são 2 orifícios, né? A não ser que a cobra seja banguela, mas isso na maioria das vezes não acontece. Então, são 2 orifícios grandes, afastados, e a gente vê
muita dor vai observar e um sangramento. Por quê? O buraco vai ser maior porque os dentes são grandes, tá? Então, a gente vai ver esse tipo, esse padrão de ferimento, tá? Por que que eu preciso ter um atendimento rápido? Porque necrosa muito rápido, gente. Então, a evolução desse paciente vai ser rápida. Então, teve um acidente, não dá para esperar, mas amanhã a gente ia fazer um churrasco. Não tem que esperar, tá? Foi picado? Tem que ir imediatamente para o hospital, tá? Aí nós temos vários ferimentos. Eu não gosto muito porque é triste. O que a gente precisa saber é, esse tipo de ferimento, corre para o hospital, não tem o que fazer, tá? Aí a gente passa para as aranhas. As aranhas, elas vão apresentar um ferrão, né, na parte dianteira, nessa região aqui. Elas são encontradas, perdão, elas se alimentam de insetos, grilos e baratas. Então, não são animais inúteis, tá? Para quem aí não gosta de barata, tenha uma aranha que elas vão comer as baratas. A gente não sabe o que é pior, mas cada um tem a sua função, né? Então, não quer barata, tem aranhas. Então, as aranhas vão... Ah, deixa a baratinha lá. Prefiro a barata do que a aranha, Deus me livre. O negócio é triste, Adri. Eu também tô preferindo a barata, viu? Então, essa é a estrutura básica delas, tá? Mas antes da gente continuar falando das aranhas, a Mayara fez uma pergunta muito interessante no chat. Ela perguntou qual que é a diferença da coral falsa para verdadeira. Mayara, essa é uma ótima pergunta, tá? A gente vai ver, só voltando aqui um pouquinho, a gente viu essas diferenças, né? Entre diferenças estruturais. Quando eu falo em coral falsa, é porque ela não é venenosa, tá? Então, ela vai ter a mesma carinha da coral verdadeira, né? Ela vai ser vermelha, preta e branca, vai ser São Paulina também. Porém, a cabeça dela vai ser mais arredondada, a cauda vai ter essa característica, o olho, a pupila vai ser redonda, não vai ser em formato de fenda, e a coral verdadeira tem veneno, muito venenosa, aliás, e a outra não tem veneno, mas ela morde. O dente também às vezes é um pouquinho diferente, a gente vê a marca, essa diferenciação, mas na questão da mordida é difícil a gente diferenciar. As duas vão picar, as duas vai ter os dois dentes principais da cobra. Esse padrão de ferida vai ser o mesmo, mas uma tem veneno e a outra não, tá? Por isso que a gente sempre fala, principalmente quando o acidente é com cobra, mata, e se você foi picado, leva junto, porque aí o médico, quando você dá entrada no hospital, eles vão analisar. Falar, tá, ela foi picada por uma cobra. Eles fazem essa análise com calma e vão falar, não, essa aqui é a coral verdadeira. A gente tem que aplicar o soro antiofídico. Ou não, essa aqui é a coral falsa. Então, não tem veneno, a gente vai só receitar para esse paciente um analgésico por conta da dor que você vai sentir, afinal foi uma picada, né? E vão fazer um curativo. Mas para a gente, o que importa é, existe a verdadeira e existe a falsa, mas em todos os casos, eu tenho que tomar uma atitude. A atitude para picada é sempre a mesma, tá? Quem vai fazer essa distinção vai ser o médico. Certo? Então, vamos lá voltar para a aranha. Eu lembro que o Bruno comentou com vocês sobre os tipos, né? Os principais tipos de aranha que a gente tem na nossa região. A gente tem a aranha armadeira, tá?
que ela tem esse nome porque ela fica armada, ela levanta as patinhas da frente. É uma aranha que a gente vê muito em região de plantação de banana, tá? Por isso que outro nome que ela tem é aranha da banana. Temos a aranha marrom, que vai ter, já tem uma carinha um pouco mais parecida com as comuns. A gente tem a caranguejeira, que é muito característica, né? Porque ela é toda peludinha. E a gente vê ela muito em locais de muita pedra. E a gente tem a viúva negra, que ela é muito famosa por quê? Porque ela mata o seu parceiro. Então, ela tem essa carinha, tá? Quando eu falo em aranhas, o que eu preciso tomar cuidado? Principalmente regiões com muita pedra e regiões de entulho. Qual que é a diferença entre a cobra e a aranha? Né? A gente vai falar da questão do ferimento, mas a cobra, eu tenho que chegar mais próximo dela, né? Eu tenho que pôr a mão onde ela tá, eu tenho que pisar onde ela tá mais próximo. A aranha, ela tem a capacidade ela é muito ágil, ela é muito mais ágil, eu acho, que a própria cobra, tá? A cobra, o máximo que ela faz é dar o bote. Agora, a aranha não, como ela consegue pular, ela anda, ela desce a teia, isso é minha opinião, tá? Aí entra os medos de cada um. Eu acho a aranha muito mais perigosa do que a própria cobra, tá? Em questão do ferimento, o que a gente vai ver? Um padrão parecido com o da cobra, são 2 orifícios, porém eles são bem menores. Eu vou ter, e são mais próximos, né? Enquanto da cobra eles são mais distantes, e da aranha eles são bem próximos. Eu vou ter dor e vermelhidão ao redor, tá? Porque se eu fui picada por uma cobra, ela injetou seu veneno e já começa a ter todo um processo inflamatório. Então, vai ficar quente o local, ele vai ficar vermelho, vai inchar. Então, tudo isso a gente já começa a observar, tá? Às vezes não é tão feio quanto esses ferimentos, pode ser bem mais sutil. E o importante é o quê? Observar como vai ser essa evolução. Mas tenha em mente que a evolução, ela é um pouco mais lenta que a da cobra, mas se eu ver, tive uma picada assim, todas vão começar assim, bem sutil. Em 3, 4 horas evoluiu, já tá dessa forma. Opa, preciso ir pro médico urgentemente. Tem gente que fala, é uma picadinha, vou passar aqui um marnica, né? O pessoal tem dessas. Não, vou passar um álcool aqui com marnica, vai ficar ótimo, não vai ser nada não. Quando as pessoas não fazem o tratamento, gente, resulta nisso aqui, tá? O veneno, ele necrosa. O que é necrosar? Ele mata a pele mesmo, apodrece. Né? O Bruno comentou isso com vocês, e essa evolução também é rápida. Então, além desse problema no local, uma coisa que eu quero, vai evoluindo, existem várias formas de evolução das picadas, preciso correr para ter esse tratamento, mas o que eu quero falar com vocês? Tanto a cobra quanto a aranha, a pele vai ficar podre, a pele vai ficar preta, tudo bem. Se fosse só esse o problema, amputa aquele membro e ainda tá tudo tranquilo, né? Entre aspas. Qual que é o problema? Esses venenos, pessoal, eles são muito tóxicos, tá? Assim que eles caem na corrente sanguínea, um dos efeitos mais comuns que a gente observa é intoxicar o rim da pessoa. Então, a pessoa que foi picada, mesmo que ela tome o soro antiofídico, ela começa a observar o quê? Dificuldade de urinar. Vai urinar, a urina sai muito escura, com cheiro forte. Por que isso acontece? Porque o veneno, além dele estar causando esse efeito local na minha pele, ele está lesionando o meu rim. E a gente aprendeu lá em anatomia, tem como viver sem um rim, gente? Não rola. Então, é muito sério, tá? Não é só, ficou, foi o membro. Não, isso é muito sério, é muito grave, pode levar a uma amputação.
mas não é só isso, tá? Ele causa problemas nos meus órgãos principais, nos meus órgãos internos. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? Aí a gente vai para uma classe de animais, de insetos, que já é mais aqui onde a gente, o nosso dia a dia, eu falo, né? Aqueles que a gente está em contato com mais frequência. Quais são eles? Escorpiões, lacraias e lagartas. Esses daqui, principalmente esses três, mas com mais frequência os escorpiões, onde que eles estão? Troncos de árvore velho, madeira, pilha de tijolo, entulho, mato, qualquer coisa assim suja, eles tendem a ficar nesses locais, tá? Então, a gente observa em Franca mesmo, bairros que tem muito terreno vago, né? Tem uma incidência grande de escorpiões, tá? Ou às vezes bairros muito antigos, onde o madeiramento da casa é muito antigo, são casas com tendência a aparecer escorpião, tá? Ele consegue... Residências próximas a cemitérios também sofrem muito com escorpiões, né, Tavane? Sofre. Eu falo, esses bairros, casa muito antiga. Eu tinha uma amiga que ela morou num apartamento, um apartamento bem antigo. Sabe essas carreirinhas de formiga que a gente vê? Normal, né? Carreirinha de formiga. No apartamento dela fazia carreirinha de escorpião. Era uma coisa assim Deus que me livre. assustadora. Tanto é que ela teve que sair de... Nunca vou na casa dela. Não, e ela me falava assim, era terrível. Eu falei, eu não acredito. Porque era um apartamento, um conjunto de apartamento muito antigo. Então, assim, e o escorpião, ele consegue ficar até 2 anos sem se alimentar. Então, assim, é difícil de matar. Por isso que é muito persistente a gente ver ocorrências com escorpião. E como é muito grave escorpião para crianças, para idosos, o que a gente observa? Lares de idosos e creches, o que eles sempre têm? Uma galinha da Angola, um frango, alguma coisa assim. Porque onde tem galinha, onde tem algum animal desses, não tem escorpião, porque as galinhas comem o escorpião. Por isso que creche sempre tem, tá? Por conta disso. E é importante salientar também, né, para as mães aí de bebês de 4 patas, que cachorro também, tá? Entra na mesma lista. Uma picada de escorpião não mata um adulto, mas mata um cachorro, mata uma criança e mata um idoso, tá? Então, para os adultos, vai sentir uma dor muito intensa, mas sobrevive, tá? Então, os dois escorpiões que a gente observa, o amarelo e o escorpião marrom, a gente vai ver esses dois aí com mais frequência na nossa região. Existem outros tipos, tá? E é interessante que quando o escorpião, ele dá a luz, né? O escorpião fêmea dá a luz, ela abriga em cima dela os escorpiõezinhos. Então, não sei se vocês já viram, é interessante, até eles chegarem num ponto que eles vão ficando independentes e vão abandonando a mãe. Mas ela carrega na parte superior dela, tá? Qual que é o sinal da picada do escorpião? Vai ser um pequeno orifício, um orifício único. Não vou ter sangramento, tá? Porque é bem estreito. Mesma coisa, vou ter vermelhidão no local e dor. O início do processo inflamatório, tá? Então, preciso tomar esse cuidado aí. Preciso procurar um médico, tá? Mesmo sendo adulto. Outros... escorpião é isso aqui. Parte de lacraias, lagartas, eu preciso tomar cuidado também, porque elas podem causar uma inflamação, elas também têm veneno, tá? Não vão levar a óbito, mas podem causar um processo alérgico muito intenso. Então, também preciso aí ficar atento a esse tipo de picada. Quais são, então, os principais sintomas?
Se eu for picada por uma aranha, dor em todos os casos, eu posso apresentar uma salivação intensa, náuseas, um suor frio, tá? Muito tremor. Quando a aranha, aquela aranha marrom, eu já começo a observar uma necrose, que é a pele ficando preta, tá? E a urina, vocês vão ver que, por exemplo, a aranha marrom, eu já vou começar em pouquíssimo tempo apresentar febre e urina de cor escura. O que o veneno dessa aranha já está fazendo? Afetando o meu rim, tá? A viúva negra, a pessoa começa a apresentar rigidez no estômago, ou seja, ela vai começar a causar alterações musculares, alteração, dor muscular, alteração da pressão cardíaca, os batimentos da pressão arterial e os batimentos cardíacos já alteram, tá? A viúva negra, a gente vê que o veneno dela não vai afetar tanto o rim, ele vai direto no coração, tá? Enquanto a caranguejeira, a gente vê mais a dor e a irritação na pele, num primeiro instante. Quando eu falo em questão de picada de cobra, quais são alguns sintomas, então? Formigamento, a pessoa já começa a ter dificuldade, se for a cascavel, dificuldade de abrir os olhos, visão turva. A urina, olha só como é que fica a urina. Avermelhada, ou seja, o rim já não está dando conta de filtrar. Então, a cascavel ela tem um efeito no rim muito rápido, tá? A coral, o que a gente observa? A pessoa começa a ter falta de ar e dificuldade para engolir, tá? Já é uma característica mais peculiar dela. E a surucucu, eu vou ter uma hemorragia maior no local, vou apresentar diarreia e a surucucu eu vou ter alteração dos batimentos cardíacos, tá? Então, ela vai afetar mais o coração. E uma que eu pulei aqui, meninas, é a jararaca, né? Que eu vou ter uma hemorragia no local da picada e na gengiva, ou seja, ela vai causar problemas de coagulação no corpo todo, tá? Então, a jararaca, ela vai ter esse problema, eu posso ter sangramentos. Então, é muito grave também, qualquer um desses casos, tá? Picada do escorpião, vou ter dor, redução da temperatura corporal, ou seja, eu vou começar a ter hipotermia, náuseas, tremor, posso ter convulsão, insuficiência respiratória, vômito. E esses sintomas vão ser mais intensos para crianças e idosos, tá? Em qualquer um dos casos. Também temos as picadas de abelha, né? Também é um animal peçonhento, ele tem ali o ferrão dele, tá? Picada de abelha, o que é importante falar? A abelha, quando ela pica, ela morre, tá? Porque o ferrão fica na nossa pele e ela, consequentemente, morre. Qual que é o grande problema dela? Além do veneno que ela solta, que não é tão agressivo, né? Mas também causa coceira, vermelhidão, taquicardia, náusea. O grande problema é que quando a abelha morre, ela solta um feromônio, ela solta um hormônio que atrai as outras abelhas próximas. Então, se você foi picada por uma abelha, corre porque as outras estão vindo, tá? Todas que estão próximas, elas vêm. Por isso que a gente observa... Ah, não tá aqui. Pessoas, quando elas sofrem ataques por enxames de abelha, porque depois que a primeira picou, todas as outras vão vir, tá? Aí eu tenho a morte dessa pessoa porque é muito veneno, tá? Veneno de muitas abelhas. No caso das lagartas, taturanas, lacraias, o que eu vou ter é mais uma sensação de queimação, inchaço e vermelhidão local, tá? Os efeitos só serão mais intensos se a pessoa tem uma alergia. Aí entra na questão da alergia que a gente vai ver nos próximos módulos, tá? Mas elas também têm essa... A gente também tem que ficar atento a esses animais, tá? Então, quais são os acidentes que a gente observa? Quais são os animais, os principais animais? Abelha, aranha, escorpião, serpentes ou cobras,
Depois a gente tem as lacraias e as lagartas, tá? Todos esses são os acidentes mais comuns com animais peçonhentos. Sendo que na nossa região o escorpião sempre ganha, né? E o que que eu vou fazer, então? Foi picado. Vou sugar o veneno, gente? A gente vê naqueles filmes de faroeste, só corta lá e suga e cospe. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Por quê? Lembra, o veneno ele é muito forte. Se eu pôr a mão no sapo, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o veneno, né? Uma vez que o veneno tá ali, eu pôr na minha boca, além, pode ser 2 pessoas infectadas e segundo caso, eu não consigo eliminar o veneno já está na corrente sanguínea, tá? Não vou espremer o local da picada, não coloquem, gente, nada alcoólico, não vai colocar álcool com arnica, querosene, o pessoal da pesca joga pinga, não vai colocar nada disso, tá? Nem fazer torniquete. Acho que o Bruno comentou muito isso, né, sobre não fazer torniquete, que é impedir a circulação naquele local. Isso é muito pior, tá? Porque pode causar ali uma gangrena ou uma necrose naquele lugar, tá? Vai impedir a circulação sanguínea e aquela parte pode aí ter que ser amputada, tá? Não façam aplicações de folhas, pó de café, terra, qualquer outro conceito popular que você tenha, que seja normal na sua região, não faça, tá? O que eu preciso fazer? Tentar manter a pessoa em repouso. E o que eu posso fazer é deixá-la quietinha, porque quanto mais ela se movimenta, acelera o sistema circulatório, o veneno vai se espalhar mais rápido, tá? O que eu vou fazer também é remover qualquer anel, pulseira, roupa que possa apertar, porque a gente viu que em todos os casos a pessoa vai inchar, isso é esperado. Eu posso cobrir o local com um pano limpo, tá? Lavar aquele machucado com água, ou sabão, ou com soro fisiológico. E manter a região picada no mesmo nível do coração ou um pouco abaixo. Então, se a pessoa for picada na perna, tenta manter a pessoa em pé ou mantém ela escorada com a picada para baixo do nível do coração. Por quê? Porque para ela subir, a gente sabe que o retorno venoso ele é um pouco mais lento, tá? Então, tenta deixar o local da picada para baixo do coração, tá? Isso é importante. Ligar para o serviço de emergência o quanto antes. Se possível, levar o animal, tá? Matou lá a cobra ou qualquer outro animal, tenta levar. E no caso de acidentes com escorpião, aranha armadeira, viúva negra, recomenda-se fazer compressas mornas, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar a diminuir os sinais de inflamação, tá? No caso desses 3 animais, tá? Não é para todos que isso vai ser utilizado. E lembrem-se que é preciso, para tratamento da picada, eu vou ter o soro antiofídico, tá? Então, esse soro que vai ser utilizado, é produzido no Butantan, a maioria, tá? Que a gente está ouvindo falar muito, porque todos nós queremos a vacina do Covid o quanto antes, ele está em alta. E para cada tipo de picada, eu vou ter um soro específico, tá, pessoal? Então, fiquem com isso em mente. A nossa aula é isso, em menos de 1 minuto vai cair. E nosso próximo tema é fraturas, tá? Então, nossa próxima aula vai ser presencial, eu acredito, mas a gente vai